Vamos fazer aqui um resumo rápido daquilo que vimos no estudo anterior, como o estudo baseado em 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 até a parte A do verso 3. Então, como nos dias do apóstolo Paulo havia homens movidos pelo Espírito Santo, falando da parte de Deus, havia também homens movidos por particulares elucidações entre os crentes, os quais espalhavam ensinos destrutivos para a fé em Cristo. Eles estavam ensinando heresias a ponto de levar os crentes a negarem o soberano Senhor e Redentor, conforme nós vimos aqui. E Pedro os denunciou para prevenir os crentes de seguirem o mau exemplo deles. Eles eram libertinos, se entregando à repentina e severa punição. E apresentou as seguintes identificações gerais no verso 3. Eles são gananciosos, movidos por avareza, um problema tão antigo quanto também atual. São astutos, oportunistas, eles querem obter vantagens no meio do povo de Deus, fazendo comércio entre nós, e são enganosos, eles usam de palavras fictícias, eles inventam teologias, doutrinas, para ter acesso e também ludibriar e enganar o povo de Deus. Os membros da igreja, quando fundamentados na sã doutrina, naturalmente, conhecendo a palavra de Deus, o comportamento dos falsos pregadores, as características deles, os crentes, uma vez que conhecem a palavra do Senhor, eles facilmente identificam esses falsos pregadores e fogem deles, tá? Não seguem por confiarem no testemunho da palavra sobre Deus e também sobre Jesus Cristo, tá? Então, este é o testemunho que nós temos por parte da palavra de Deus, que nos prepara, que nos equipa para nos desviar dos falsos pregadores. O nosso texto de hoje, baseado no capítulo 2 ainda, a segunda parte do capítulo, que é a parte B do verso 3 até a parte A do verso 10, tá? Eu coloquei o texto aqui, nós vamos acompanhar a leitura. O texto diz assim: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Tá? Então, meus irmãos, como é sabido de todos, nós estamos estudando o capítulo 2, o capítulo 1 todo já foi examinado, agora nós entramos no capítulo 2 e particularmente, nós, no primeiro estudo, na primeira parte, vimos o surgimento dos falsos pregadores, a origem deles. Eles surgem no meio do povo de Deus. Agora, nessa segunda parte, nós vamos destacar o estado condenatório dos falsos pregadores, que é isso que Pedro se preocupa em descrever aqui, nesse texto que nós lemos. Tá? Tem uma frase do Steve Lawson, que eu vi esses dias agora no Twitter, que eu sigo ele no Twitter, e eu estou trazendo para os irmãos. É uma frase muito pertinente com o assunto nosso aqui hoje. Ele diz assim: Deus é amor, mas Ele não ama o que viola a sua santidade e contradiz sua verdade. Tá? Deus, Ele se opõe àquele que se opõe à sua palavra. Vai falar, mas Deus é amor, Deus não é capaz de punir. Esta é uma visão distorcida, não bíblica, sobre Deus. Ele não ama o que viola a sua santidade e contradiz a sua verdade. Eu concordo plenamente com Steve Lawson. Na Bíblia, encontramos os chamados falsos cristos, os falsos profetas e falsos mestres. A diferença entre eles é secundária.
visto que todos estão relacionados ao ensino enganoso, seja se apresentando como Messias, falsos cristos, tá? O próprio Jesus disse que muitos viriam se apresentando como Cristos, e eles não deveriam ser cridos, seja como mestres das profecias antigas, e aí nós temos os chamados profetas, que eram pessoas que tinham um profundo conhecimento das profecias antigas, e eles saíam de forma itinerante, ensinando sobre as profecias e o significado delas. Tá? Esses eram os profetas que nós temos no Novo Testamento. E seja também como intelectuais dedicados à docência teológica das Escrituras do Antigo Testamento, os chamados mestres, tá? Ou falsos mestres, particularmente aqui dentro do assunto que nós estamos tratando. Então, os falsos mestres eram pessoas capacitadas para ensinarem não apenas as Escrituras do Antigo Testamento, mas também para ensinarem sobre as tradições dos judeus, como o judeu deveria proceder do ponto de vista da lei, do ponto de vista da civilidade, do ponto de vista da religiosidade. Então, os falsos mestres, eles eram dotados dessa capacidade de docência à luz das tradições dos judeus e também das Escrituras do Antigo Testamento. Ou seja, não importa para nós, é que as diferenças são secundárias. Todos eles estão comprometidos com a comunicação enganosa da verdade revelada de Deus através das Escrituras. Eles são capacitados e enviados por Satanás. Esses falsos cristos, esses falsos profetas, esses falsos mestres. E como representantes da antiga serpente, vamos nos lembrar que a serpente, no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 6 de Gênesis, ela, de forma astuta, ela faz uso de elementos da verdade e combina com elementos de mentira. Satanás falou verdades para Eva? Falou para ela que se ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tomaria conhecimento do bem e do mal, e assim seria como Deus. Tá? E foi exatamente isso que aconteceu. Em desobediência, tanto ela quanto Adão tomaram do fruto do conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. E mais adiante, lá no capítulo 3, quase no final do capítulo 3, nós temos uma declaração de Deus nas palavras de Moisés, segundo o registro de Moisés, Deus afirmando: agora o homem é como nós, conhecedor do bem e do mal. A questão é que a serpente, ela enganou Eva em alguns aspectos, ocultando as consequências devastadoras que seriam reveladas através da desobediência, e a serpente também se opôs frontalmente àquilo que Deus havia declarado. Deus disse para Adão: se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Aí Adão transmite essa verdade para Eva, e no diálogo de Eva com a serpente, Satanás, na forma ali de uma serpente, disse para Eva: certamente não morrereis. Ou seja, o que a serpente fez? Ela combinou uma verdade, uma meia-verdade, com uma mentira. Misturou tudo, causou uma sensação de interesse em Eva, e ela passou a olhar para aquela árvore com um desejo, com um anseio, e ela acabou efetivando o desejo do seu coração, partindo para a desobediência e a rebeldia ao Senhor. Veja, esta é a natureza de Satanás. Tá? E como representantes da antiga serpente, os falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas, eles fazem a mesma coisa. Eles não falam para nós, igreja, ou diante de nós ou em nosso meio, 100% de mentira. Eles sabem que não terão atenção e serão afugentados. Então, eles precisam introduzir elementos verdadeiros para cativar a nossa confiança, e uma vez que cativou a nossa confiança, aí eles introduzem as suas heresias destruidoras. Então, esses homens e essas mulheres, falsas profetisas, falsos profetas, falsos mestres, eles sempre estiveram dentre o povo de Deus. Na antiga aliança, dentro da comunidade de Israel, nós temos, por exemplo, no livro de Ezequiel, se não me falha a memória, no capítulo 34, nós temos descrições sobre o comportamento de falsos mestres dentro do povo de Deus. É uma das passagens, mas falsos mestres sempre existiram na antiga aliança, bem como na nova aliança. Se você ler todos os livros do Novo Testamento, os 27 livros, você facilmente encontrará advertências dos escritores bíblicos
contra a atividade dos falsos pregadores dentro das igrejas, já no período da Nova Aliança. Tá? O que eles sempre fizeram? Sempre espalharam suas mentiras, revestidas de boas intenções, de piedade, carisma e sedutora articulação de palavras. Por isso que, na sua persuasão, eles atraem a atenção das pessoas. Eles falam coisas maravilhosas que chamam a nossa atenção e ganham adeptos. Ninguém vai atrás daquilo que é claramente nocivo para a sua vida. Ora, se o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 2, diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, é porque tem alguma coisa que convence as pessoas de que vale a pena seguir essas pessoas, que vale a pena seguir esses falsos pregadores. Tá? Então, eles sempre vêm revestidos de boas intenções. Aí depois você vai nesse campo subjetivo das intenções, você não tem como tocar, né? Você não tem acesso. Você fala uma coisa, induz a sua audiência a pensar uma coisa, mas quando confrontado, aí ele se faz de vítima e diz: não foi esta a minha intenção. Escorregadio, muito astuto, ele provoca os pensamentos, ele provoca as dúvidas, ele gera uma insegurança e uma desconfiança da palavra de Deus, sugere uma liberdade, como nós já vimos aqui, vamos ver no próximo estudo, uma liberdade moral que a palavra de Deus não aprova, tá? Sugere, ele não obriga, ele não determina, e isso chama atenção, atrai. Aí quando você vai confrontar, essa não foi a minha intenção. Né? Eles geralmente agem assim, com uma suposta piedade, carisma e sedutora articulação de palavras, corrompendo a firme confiança na absoluta verdade bíblica, relativizando tanto a moral como também o compromisso com Deus. Como está previsto, uma severa punição final para Satanás e seus anjos malignos. Diversas passagens bíblicas afirmam que falsos pregadores também sofrerão juízo. E destacamos aqui algumas passagens. Hoje eu coloquei várias passagens, depois eu vi que o slide ficou muito grande e resolvi trazer aqui só 2 passagens para os irmãos conferirem comigo. Filipenses, capítulo 3, versos 18 ao verso 19. Dizem assim os versos: pois muitos andam onde, gente? Entre nós. Tá? É aí que surge os falsos mestres, conforme vimos no capítulo 2, 2 Pedro, verso 1, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que Paulo está falando isso, irmãos? Porque ele se vê traído por irmãos que ele desenvolveu afetos. Primeiro capítulo de Filipenses demonstra nas orações de Paulo um afeto que ele tinha por aquela igreja. Mas, dentre a igreja, alguns se extraviaram e provocaram esta frustração, essa decepção no coração do apóstolo. E ele, francamente, pelo seu compromisso com Cristo, com a palavra da verdade, ele teve que dizer para a igreja: olha, é com lágrimas que eu preciso dizer a vocês, são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, na sua vergonha, no seu vexame, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, porque eles negam a eternidade, eles negam a esperança, algo que nós já vimos e veremos mais adiante, especialmente no capítulo 3 de 2 Pedro. Tá? Então, falsos pregadores, eles tentam amarrar a expectativa das pessoas à vida terrena. Tira das pessoas a perspectiva de vida futura. Então, tudo tem a ver, o apelo à prosperidade tem a ver com vida terrena, como se não houvesse tesouros muito mais valiosos guardados na presença de Deus, para onde verdadeiros crentes, tementes e crentes em Cristo Jesus estão destinados na consumação dos séculos. Segundo o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e verso 9, diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Veja,
há um julgamento previsto para os falsos pregadores e para aqueles que seguem as suas heresias destruidoras, porque negam o soberano Senhor, ou seja, o seu governo, e também o Redentor. Por fim, eles negam também a salvação em Cristo Jesus pela sua maneira de viver, tá? Pela sua maneira de viver. Sendo assim, quanto aos impostores que perturbam o rebanho de Deus com heresias destruidoras, charlatanismo e mau testemunho moral, Pedro declarou que para eles, parte B do verso 3, é a declaração que ele faz aqui. Tá? Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Ou seja, o juízo já foi estabelecido muito antes de existir mundo. Deus já previu, já estabeleceu o julgamento para todos eles. E esse julgamento, ele não atrasa. Está determinado na ciência de Deus, que está muito acima da nossa ciência, exatamente o ano, o mês, o dia desse julgamento. É algo que já está, em outras palavras, pré-estabelecido. E, portanto, a sua destruição não dorme. Não existe lacuna, não existe vácuo, não existe atalho, não existe possibilidade de você fugir, né, da atenção dessa sentença que já foi declarada desde a eternidade. Então, entre os versos 4 e 10, parte A, 3 eventos históricos da antiguidade foram lembrados para exemplificar e também garantir que o julgamento de Deus contra os ímpios será inevitável. Primeiro, o julgamento de anjos pecadores, é o que nós veremos aqui no verso 4, e aqui Pedro está apenas trazendo à memória esses fatos históricos, como eu já disse, para exemplificar esta garantia de que o julgamento ele é preciso. Tá? Se Deus julgou os anjos, ele haverá de julgar também esses falsos pregadores. O julgamento de homens pecadores, verso 5, e por fim, verso 6 até a parte A do verso 10, o julgamento de cidades pecadores. Vamos ver cada um desses pontos. Primeiro, o julgamento de anjos pecadores. Verso 4 diz claramente, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Deus não poupou os anjos quando eles se levantaram contra os limites que Deus estabeleceu, né, e se rebelaram contra o Senhor. Deus os precipitou no inferno e não hesitou em puni-los severamente. Tá? Então, vamos ver. Pedro se referiu aos fatos narrados aqui, que se encontram em Gênesis capítulo 6, verso 1 ao verso 4. Acho que é importante, né, nós olharmos lá o que está escrito, tá, e acompanharmos Gênesis capítulo 6. Começa dizendo, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal e seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6, verso 1 ao verso 4. Verso 4. Ora, naquele tempo, está falando do mesmo contexto, tá? Havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Verso 1 ao verso 4 de Gênesis. Então, Pedro está aqui no verso 4, usando exatamente, resgatando exatamente da história estes fatos narrados em Gênesis 6, de que certos anjos caídos tomaram para si mulheres, as quais geraram uma raça híbrida de valentes, varões de renome, e mais adiante são chamados de gigantes, Nephilim. É a palavra hebraica, é o substantivo hebraico para gigantes na língua portuguesa. Esses anjos foram chamados de filhos de Deus, no verso 2 do capítulo 6, para contrastar a raça angelical da humana, chamada de filhas dos homens. Então, existe esse contraste estabelecido no texto. Filhos dos homens tem a ver com a raça humana, e filhos de Deus tem uma relação aí de descrever a raça angelical. Também,
esta frase ocorre apenas 6 vezes no Antigo Testamento. Filhos de Deus. Você pode pesquisar aí em softwares, em outras literaturas, você vai encontrar 6 referências a filhos de Deus no Antigo Testamento. Tá? As passagens estão em Gênesis 6, 2 e 4, Jó 1, 6, 2, 1 e 38, 7. Vocês devem se lembrar dos filhos de Deus que vinham à presença do Senhor, que estavam peregrinando sobre a terra e tal. Está se referindo ali a quem? A anjos, não a homens. Tá? E com exceção do Salmo 29, 1, que diz: tributai, tributai ao Senhor, ó filhos de Deus. Então, com exceção do Salmo 29, verso 1, todas as demais se referem a anjos e não a seres humanos. Então, é curioso o fato de que filhos de Deus no Antigo Testamento tem esta reincidência, tem essa descrição persistente, tá? Está dentro desse contexto de que se trata filhos de Deus desta raça angelical. Além disso, o texto de Gênesis sugere fortemente que se tratava de anjos, se nós considerarmos aquilo que Pedro, na sua epístola, e Judas também, nos versos 6 e 7, disseram sobre eles, inclusive da licenciosidade sexual. Então, Pedro e Judas, nas suas epístolas, eles fazem referência a Gênesis, capítulo 6, verso 1 ao verso 4, falando de prostituição, de libertinagem. Houve, em Gênesis, capítulo 6, uma relação promíscua, proibida, pecaminosa entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Tá? Desta relação surge uma raça híbrida, chamada de Néfilim, ou gigantes, conhecidos como varões valentes e varões de renome. O plano satânico seria corromper a raça humana em suas gerações, resistindo à vinda do Messias como homem perfeito, conforme a promessa que nós encontramos em Gênesis 3,15, de que a semente da mulher, ela pisaria na cabeça da serpente. Então, essa expressão, semente da mulher, aponta para esta perfeita humanidade. Jesus Cristo, é um texto profético. Gênesis 3,15 é uma profecia da vinda desse varão, deste descendente, dessa semente da mulher, que viria para destruir as obras de Satanás. Tá? Então, essa expressão, semente da mulher, aponta para esta perfeita humanidade, que seria concebida sob condições especiais pelo poder do Espírito Santo no ventre de uma virgem. Lucas, capítulo 1, verso 35, todos nós conhecemos. O anjo Gabriel visita Maria e diz como será a sua concepção, que descerá sobre ela o Espírito do Senhor e o poder do Altíssimo a envolveria. E ela então conceberia e daria luz a um filho que deveria ser chamado de Jesus. Veja, é uma concepção fora dos padrões naturais. Correto? É o poder do Espírito Santo atuando no ventre de Maria que concebeu ali a pessoa de Jesus Cristo. De alguma forma, esses anjos sabiam desse plano, e aí eles, é uma tese, eles tentam corromper a raça humana para impedir, através de gerações, a vinda da humanidade perfeita de Jesus. Nós sabemos muito bem que todo o desígnio de Satanás é frustrado, né? Não deu certo. Esses anjos cometeram um pecado em tal grau de gravidade, conforme lemos em Judas, verso 6, não guardando o seu estado original, e além de já estarem em estado de condenação, por que os demônios estão na terra? Porque eles já foram banidos da presença de Deus nos céus. Então, eles já estão em estado de condenação e aguardando a punição final, onde os seus sofrimentos serão multiplicados na ocasião da vinda de Cristo. Então, eles cometeram um pecado em tal grau de gravidade, não guardando o seu estado original, além de já estarem em estado de corrupção, que Deus os entregou, como diz o texto, a abismos de trevas, reservando-os para juízo, também naquele mesmo contexto, seguindo o texto aí a partir do verso 5 do capítulo 6 de Gênesis, Deus puniu severamente a raça humana com dilúvio, que foi uma medida bastante rigorosa. Nós lemos aqui o verso 4, no verso 5, dentro do mesmo contexto histórico, Pedro relembra, resgata o fato histórico do dilúvio.
Tá? Então, a punição dos anjos e a punição dos homens. Punição dos anjos, verso 4, capítulo 2 de 2 Pedro, e a punição dos homens, verso 5 do capítulo 2 de 2 Pedro. Exatamente como nós temos em Gênesis capítulo 6. A atuação dos anjos com as mulheres num pecado gravíssimo e a punição de Deus contra a raça humana com o dilúvio. Os apócrifos do Antigo Testamento, 1 Enoque, eu até tinha colocado as referências de onde nós encontramos todas as citações nesses livros apócrifos também, além do texto da Escritura, né? Nós temos os livros apócrifos do Antigo Testamento, que são livros bastante antigos, livros que não têm a confiabilidade canônica para serem admitidos como inspirados por Deus, são livros históricos que retratam a história e a tradição do povo, sem a veracidade de sua inspiração, de sua autoridade, né, como livro canônico, como eu já mencionei, mas eu tinha até colocado, tenho todas as referências, onde nesses livros apócrifos você encontra as citações exatamente como nós temos usadas aqui pelo apóstolo Pedro e por Judas sobre os eventos de Gênesis capítulo 6. Então os livros são 1 Enoque, livro dos Jubileus, Apocalipse de Baruque e os Testamentos de Naftali. São apócrifos do Antigo Testamento. Esses livros relatam os mesmos fatos, quase nas mesmas palavras que nós encontramos em Pedro e também em Judas. Então você não precisa dos livros apócrifos, tá? Mas os livros apócrifos servem como uma indicação de que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, eles não fizeram citação dessas coisas se não fosse verdade. Então, esta parte que o apóstolo Pedro e Judas citou nas suas epístolas desses livros apócrifos só foram citadas porque Pedro, sob a inspiração do Espírito, considerou sim ser fatos verdadeiros. E essas partes citadas nas suas epístolas são consideradas como partes inspiradas pelo Espírito Santo. Alguns teólogos, irmãos, porque este é um assunto bastante debatido, e alguns teólogos sérios e dignos do nosso respeito interpretam a passagem de modo diferente, e certamente alguém aqui já deve ter ouvido alguma coisa diferente. Falam, por exemplo, que os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete e as filhas dos homens descendentes de Caim, que a concepção entre eles foi natural. Tá? Então eram homens, filhos de Sete, filhos de Caim, e a concepção foi natural de homens e mulheres comuns, que seus filhos foram varões renomados porque se destacaram como valentes, guerreiros. A palavra valente aqui poderia ser traduzida como guerreiros, e espalharam a iniquidade na terra, culminando na ira divina, revelada com o dilúvio. Então, com esses homens que se destacaram nas guerras, se multiplicou a iniquidade, e Deus falou, não basta, vou punir toda a raça humana. Então, esse é um argumento que esses teólogos sérios usam. Estes argumentos parecem razoáveis, né? E se você aprofundar melhor no assunto e ouvi-los com maior atenção, você vai pensar, não, faz sentido, né? É até mais racional pensar nesses termos do que na possibilidade de anjos, seja na manifestação corpórea. Nós temos vários casos desses no Antigo Testamento, né, de anjos que assumiram formas humanas e comeram, como é o caso daqueles anjos que se apresentaram com Jesus, uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento, no encontro com Abraão, que estava na porta da tenda da sua casa e olhando para o horizonte, de frente para o sol, e aí surgiram 3 varões, um claramente a pessoa de Cristo, no Antigo Testamento, e outros 2 anjos, e Sara foi preparar um cozido, e eles comeram ali. Então, era o quê? Uma experiência física. Tá? Então, nós não sabemos se isso aconteceu de forma física, os anjos, se eles, incorporados em pessoas, tiveram essas relações com as mulheres, isso nós não temos nenhuma noção. Mas quando você olha, por exemplo, o entendimento desses teólogos que olham para essa passagem com outra perspectiva, parece ser mais aceitável para nós, de que sim, esses descendentes são descendentes de Sete e descendentes também de Caim, e tiveram uma relação natural entre um homem e uma mulher. Só que esses argumentos, apesar de serem
razoáveis, eles não explicam com profundidade o motivo de Moisés fazer uma distinção entre homens e mulheres se eles já são distintos. Não é curioso que ele chama atenção para os filhos de Deus e filhos dos homens? Ora, homem e mulher já são distintos por natureza, não tinha necessidade de fazer uma distinção. Então, esses argumentos que são usados nessa perspectiva por esses teólogos sérios, que merecem todo o nosso respeito, quando você os ouve, você não encontra, e eu falo porque eu já ouvi alguns, você não encontra uma explicação muito aprofundada sobre o motivo dessa distinção que Moisés faz ali no texto de Gênesis. Também a interpretação que Pedro e Judas fizeram dos anjos. Quando Pedro e Judas cita o fato de Gênesis 6, ele cita dizendo que anjos, como nós vimos aqui em 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Ele fala de anjos. E Judas, relacionado com Pedro, entra em mais detalhes ainda. Ora, se os apóstolos interpretaram como anjos, então, quando você ouve esse entendimento, que é ensinado por esses irmãos nossos, né? Você não encontra uma explicação muito convincente, aprofundada do porquê Pedro e Judas fazem essa interpretação de que se tratava de anjos. Também a relação do substantivo Nephilim, gigantes, com o nascimento de filhos dos filhos de Deus com filhas dos homens. Isso está claro, gente, no texto de Gênesis 6. A relação entre filhos de Deus com filhas dos homens gerou um povo conhecido como um gigante. Tá? A palavra Nephilim, quando você vai para a raiz lexical da palavra no hebraico, significa espalhar. Mas você não pode interpretar essa palavra como particionando ela, fazendo uma análise etimológica da palavra e isolando os seus significados. Essa palavra ela forma um substantivo e descreve uma pessoa ou um objeto. E a palavra que é usada e é traduzida aqui no Antigo Testamento é de gigante. É uma anomalia, tá? É uma raça híbrida, um ser totalmente diferente. E gigantes nós conhecemos muito bem, livro de Números, capítulo 13, quando os espias foram vigiar a terra de Canaã, eles voltaram, 10 deles assustados, se descrevendo como gafanhotos da sua presença, porque eles contemplaram naquela terra gigantes. E o último gigante que nós conhecemos na história, que foi derrotado, foi Golias. E não foi só Golias que estava ali preparado para enfrentar o povo de Israel. Tá? Davi enfrentou e venceu Golias, mas os seus irmãos de Golias, gigantes, também estavam no mesmo cenário. Basta analisar bem o texto. Então, esses gigantes estavam presentes na terra. Tá? Ao que tudo indica, este problema ele continua acontecendo, essa rebeldia de anjos continua acontecendo contra Deus, e Deus foi aprisionando esses anjos, porque depois do dilúvio você encontra esses fatos ali em Canaã, né, de gigantes presentes na terra de Canaã. Outro detalhe importante é o significado da expressão filhos de Deus como anjos no Antigo Testamento. Essa possibilidade de compreender aqui não como anjos, mas como pessoas, também ela não fica muito clara para nós, do ponto de vista dessa reincidência gramatical, no Antigo Testamento nós encontramos essas referências, na sua maioria absoluta, se referindo a anjos e não a pessoas. É como se Moisés quisesse distinguir anjos, tá, da raça humana. Então ele usa os filhos de Deus e os filhos dos homens. Tá bom? Além de vasto amparo dos principais pais da igreja, que tratam sobre os principais pais da igreja, primeira era pós-apostólica, tá? Os escritos dos teólogos dessa primeira geração pós-apostólica, que nos seus escritos interpretam essa passagem de 2 Pedro, de Judas, como sendo uma referência à relação entre anjos e também
mulheres, segundo o texto lá de Gênesis capítulo 6. Fora os apócrifos, né, que nós poderíamos facilmente dispensar aqui, mas ainda tem aí os apócrifos, que são vários, que falam também a mesma coisa. É claro que não são todos os apócrifos, mas grande parte dos apócrifos que comentam essa passagem se referem a essa passagem como sendo a relação, sim, de anjos com mulheres. Independente do entendimento adotado, o que mais importa aqui é a ênfase dada pelo apóstolo Pedro. E é isso que importa para nós aqui na passagem. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, não poupará os homens que se levantam contra ele e sua revelação. Então, se Deus puniu os anjos, certamente é porque ele punirá, sim, os homens que se levantam contra ele e contra a sua revelação. E isso nos leva ao segundo exemplo, que resgata a memória dos fatos daquele mesmo período dos julgamentos executados por Deus. E aí nós precisamos voltar agora para 2 Pedro, tá? Capítulo 2. Vamos ler o que diz o verso 5. Veja que Pedro faz uma relação de continuidade racional, vamos chamar assim, uma lógica, tá? Ele estabelece uma informação no verso 4 e ele faz a ligação, estabelece a relação daquilo que ele diz no verso 4 com aquilo que ele diz no verso 5, ao dizer: e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Pedro refletiu muito sobre o significado do dilúvio, e é uma curiosidade, porque ele se referiu a ele 3 vezes nas suas epístolas, em 1 Pedro 3,20, em 2 Pedro 2,5, na nossa passagem aqui, e também em 2 Pedro 3,6, ele está citando. É curioso isso, né? É algo que está, assim, latejando na mente do apóstolo Pedro o que aconteceu com o dilúvio. E 2 características se destacam nesse registro. Verso 5 que nós lemos. Primeiro, Deus não poupou o mundo antigo e tudo o que havia na terra seca morreu. Tá? Então, Deus não poupou o mundo antigo, é o que está declarado no verso 5 de 2 Pedro. E nós sabemos aqui o que Pedro está se referindo. Ele está se referindo àquilo que está registrado em Gênesis capítulo 6, verso 5 ao verso 22, que é a narrativa do anúncio e da execução do dilúvio. E aí, lá no capítulo 7, verso 1 ao verso 24, nós temos o evento do dilúvio em si. E lá nós encontramos a passagem que diz que tudo o que havia na terra seca morreu. Foi como eu diria, uma catástrofe de proporções mundiais. Foi uma execução de julgamento extremamente severo. Tá? É como se Deus estivesse com uma bazuca matando uma formiguinha. Foi uma ação violenta da parte de Deus, de ira contra a humanidade, que alterou, inclusive, as condições topográficas, os cursos dos rios e dos mares no mundo inteiro. Então foi um juízo bastante severo, e depois de Deus ter punido tão severamente a raça humana e, por consequência, a própria natureza, Deus estabeleceu um arco no céu para que todos se lembrassem desta aliança que ele estava firmando com Noé, de que ele não destruiria mais a terra com água. Tá? Mas o fogo está aproximando aí. Viu? Capítulo 3, 2 Pedro, o fogo está vindo, mas está vindo com força. Tá? Então, por quê, irmãos? Porque aquilo foi realmente algo assim muito severo. Né? A punição foi muito severa. Mas o texto, o verso 5 de 2 Pedro, mostra um outro detalhe sobre essa ação de Deus. Deus puniu os pecadores, mas diz o texto, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Este testemunho revela a graça e a fidelidade de Deus. Ele está cuidando do seu povo, ele está cuidando daqueles que são seus. Tá? E se nós quisermos nos manter firmes neste mundo agitado, nós temos que andar em retidão, andar nos caminhos do Senhor, temermos o seu nome, conhecermos a palavra e andarmos na retidão desta palavra. Porque, irmãos, o juízo vem para não apenas os falsos pregadores, vem também para aqueles que seguem os seus caminhos.
negando a palavra de Deus e negando, por fim, o nosso soberano Senhor e Redentor Jesus Cristo. Tá? O foco principal é a ação impiedosa de Deus sobre os homens pecadores. Esta ação pode parecer radical, como Deus puniu o mundo todo, né? Mas foi proporcional à iniquidade generalizada da sociedade naquele tempo. Olha como Pedro descreve este mundo no final do verso 5. Diz, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. A sociedade, de forma generalizada, estava dominada pela iniquidade. E aqui Pedro está recordando o quê? Gênesis capítulo 6. Por se multiplicar a iniquidade, Deus decidiu, então, punir aquela sociedade inteira com o dilúvio. Tá bom? Certamente os falsos pregadores hoje acreditam estar no melhor caminho, pois com suas sutis estratégias de manipulação, de tráfico de influência, de palavras falaciosas, estão desfrutando de resultados com vaidade, enriquecimento ilícito, popularidade e respeito de determinados grupos. Ou você acha que eles estão nesse caminho à toa? Tentando transformar a igreja em um balcão de negócios, transformando a igreja em um lugar de shows e de entretenimento, usando o púlpito para anunciar as suas experiências como um padrão de vida, usando o púlpito das igrejas como um lugar onde eles fazem as suas piadas, entretem as pessoas, ameaçam as pessoas e extorquem as pessoas. Eles estão nesse caminho porque eles estão relativamente obtendo algum tipo de vantagem, e eles continuam nesse mesmo caminho, né? Fora os outros bastidores, né? Tráficos de influências, abusos sexuais, assédios morais, fora as outras coisas. O que é aparente para nós e é escandaloso, mas o que está por trás tem coisa muito pior, gente. Tem coisa muito pior. São pessoas enviadas pelo próprio Satanás dentro da igreja, mentindo, distorcendo a palavra, tornando os cultos cristocêntricos em antropocêntricos, centralizando todo o uso da música, das pregações e também orientando a vida funcional da igreja em torno de agradar pessoas para não perder adeptos. E você acha que é vantagem igrejas grandes? E você acha que é desvantagem igrejas pequenas? Não que nós tenhamos que ter o objetivo de ter igrejas pequenas, porque o que nós queremos de igrejas grandes são pessoas genuinamente convertidas. Mas nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Senhor Deus, o soberano Deus, pelos méritos de Cristo, segundo a ação do Espírito Santo. Tudo que nós precisamos fazer é pregar com fidelidade a palavra de Deus, e é Deus quem dá o crescimento. Agora, eu erro e eu peco quando eu modelo a igreja aos interesses de uma sociedade pecaminosa e corrompida, não comprometida com a palavra de Deus, para atrair a atenção das pessoas e assim agregar pessoas à minha igreja. Então, igreja grande, igreja pequena, nem sempre podem ser vistas como algo negativo e positivo. O que precisa ser observado é se a igreja, na sua exposição das Escrituras, nos seus cultos, no seu procedimento, se o pecado está sendo confrontado, se Cristo está sendo anunciado, se a vida eterna está sendo pregada, essas coisas precisam ser analisadas, porque igrejas saudáveis são igrejas que refletem a glória de Deus. Igrejas, quando não saudáveis, mesmo alegres e cheias, elas estão refletindo apenas a glória dos homens. E os falsos pregadores, eles navegam, eles surfam na distração, na falta de conhecimento das Escrituras, que grande parte da população tem e sofre, né? Infelizmente. Os motivos principais de alguns ainda não terem sido punidos, nós encontramos no próprio texto. No verso 3, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, ou seja, não chegou o momento deles ainda pagarem, né, prestarem contas ao Criador. Então, muitos você fala assim, mas poxa, por que o cara apronta desse jeito, rapaz, e está ostentando, né, fama, enriquecimento, a gente fala assim, por que ele não paga? Ele está violando a palavra de Deus. Por que Deus não puniu? Irmãos, a resposta está aqui no verso 3, não chegou o momento.
Mas vai chegar o momento, com certeza. Verso 9, porque Deus sabe livrar da provação os piedosos. É interessante que nessas duas experiências, Pedro destaca o aspecto da misericórdia de Deus também. Tá? Isso é importante, meus irmãos. Deus é misericordioso e paciente. E Ele dá tempo para que todos se arrependam. Mas Pedro lembra que os impenitentes, aqueles que se resistem a se arrepender, serão surpreendidos com repentina destruição, com o juízo. Então, você fala assim, o indivíduo está aprontando, e nós que estamos ansiosos por justiça, com sede de justiça, nós não vemos punição, porque nós não somos autorizados pelas Escrituras a nos vingar. Né? Mas você vê o indivíduo aprontando e tendo vantagens. E você andando em retidão e integridade, só se lascando. Primeiro, que todo aquele que tem sede e fome de justiça serão fartos. É uma promessa que nós encontramos nas palavras de Jesus. Segundo, que o tempo da punição destes ainda não aconteceu, não chegou, e Deus também está dando tempo para que haja arrependimento. Não apenas para os falsos pregadores, mas também para aqueles que foram seduzidos pelos seus enganos. Para que se arrependam, para que voltem às Escrituras, para que se rendam diante de Cristo e o sirvam de todo o coração. Se o mundo antigo não foi poupado, o moderno não será. Esse é o argumento lógico de Pedro. Por fim, o julgamento de cidades pecadoras, versos 6 ao verso 10. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, agora você imagina um homem justo no meio de uma sociedade pecadora como naqueles dias, Ló ficava atormentado, chateado, triste. É isso que estava acontecendo com ele. Verso 9, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. A última exemplificação usada para garantir o julgamento de Deus sobre os que se rebelam contra ele e sua palavra envolveu a destruição das antigas cidades de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, conforme nós encontramos em várias passagens do livro de Gênesis e também do livro de Deuteronômio. Essas cidades, nos dias de Abraão e também de Ló, se tornaram tão moralmente corrompidas que a justiça de Deus exigiu a completa incineração delas. Então, se não adianta mais reparo, isso aqui agora você tem que jogar fora. Chega de durex, chega de fita crepe, chega de durepox, agora não tem mais reparo. Você pega e joga no fogo. Tá? Você descarta. Foi isso que aconteceu. O resultado deste julgamento foi descrito por Pedro no verso 6, reduzida a cinzas e completa ruína. Foi isso que aconteceu com aquelas cidades. Os homens dessas cidades ignoraram as advertências divinas, inclusive pelo próprio Abraão, e avançaram no pecado, multiplicando atos de violência, porque diz que os homens eram maus, né? Atos de violência e de perversões sexuais. E alguns usam essas passagens para interpretar a prática pecaminosa da homossexualidade, mas os textos não são claros. O que está claro, por exemplo, se não me engano, no capítulo 18 de Gênesis, é o estupro heterossexual. O que isso significa? Que os homens de Sodoma quiseram pegar os anjos que tinham visitado, os anjos que estavam ali, para estuprá-los, para praticar a violência sexual contra eles. Então, isso não é uma relação homoafetiva, não é uma relação consentida, é uma violência sexual, porque é o que essas cidades praticavam. Isso tanto do ponto de vista das agressões físicas, da violência, mas também do ponto de vista na área ou no campo do uso do sexo, tá? A perversão sexual. E eles praticaram esses atos de violência e de perversões sexuais tão graves quanto a prática dos anjos caídos com as mulheres. Porque o texto está claro que nessa passagem também de Judas, que foi exatamente isso que aconteceu.
eles praticaram atos tão graves como também os anjos em Gênesis capítulo 6. E aí Deus puniu severamente. Olha o que diz Judas, verso 7. Tá? E aí, irmãos, não precisa, assim, esforço para interpretar. Tem algumas passagens da Bíblia que são muito claras. Basta ler com atenção, com calma, com serenidade. Olha essa passagem de Gênesis 7, a relação que o próprio Judas faz aqui dos pecados dos anjos com o pecado também daquelas cidades. Olha só, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles violaram os limites que Deus tinha estabelecido, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como? Poderia ter destacado aqui o como. Porque assim como esses anjos pecaram lá atrás, essas cidades de Sodoma e Gomorra e suas cidades circunvizinhas, a sua adjacência, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, se referindo aos anjos, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrerão punição. Tá? Sociedades inteiras não serão poupadas, caso não se arrependam. Como Deus sabe livrar da provação os piedosos, o livramento do justo Ló foi lembrado como um apelo aos que têm sido enganados e seduzidos por falsos pregadores. Quem sabe você que está me ouvindo aqui agora, aqui pela internet, o apelo das Sagradas Escrituras é: volte-se para a verdade da palavra, volte-se para o Senhor Jesus Cristo. Abandonem o caminho do engano e da corrupção, regulem o seu comportamento moral à luz das Escrituras e estabeleçam a sua fé pelas Escrituras. Do contrário, qualquer outro caminho que percorrerem, será um caminho cujo destino final está claro nas Escrituras. Será de punição, severa punição da parte do Senhor. Quero terminar fazendo, nessas considerações finais, apenas a leitura do texto de Provérbios, capítulo 30, verso 5 ao verso 6, que diz: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Amém? Vamos lá. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E sejas achado mentiroso. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela sua revelação a nós, pelas suas advertências, exortações, pelas suas correções, porque através dela temos a chance de corrigirmos os nossos caminhos e andarmos em conformidade com a tua vontade. Livra-nos das tentações, dá-nos uma consciência comprometida com a verdade da tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, nesses dias que são maus, a permanecermos firmes, segundo a ação maravilhosa do teu Santo Espírito. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.